Fala galera, fala pessoal do texto, tudo bom com vocês? Andrei por aqui, Léo por aqui também, como é que vocês estão? Tudo certo? tudo certo por aqui tudo certo. Hoje a gente está com mais uma visita ilustre aqui para conversar com a gente. E sempre é um bate-papo, sempre é uma conversa, a gente não tem nada preparado, a gente traz a pessoa aqui e fala, e vê o que vai dar, né? Mas o mais importante são palavras verdadeiras, são visões verdadeiras, com conhecimento de causa. Eu sempre falo isso, a gente não vai trazer qualquer pessoa aqui porque não vale a pena. E de novo, hoje a gente vai estar falando um pouco de gestão, né? De fazer gestão, de ser gestor. Por quê? Nós temos bastante dificuldade, né, Léo? De encontrar bons gestores para tocar projetos de consultoria, de especialização que a gente faz, de treinamento. Mas mais do que a gente, são as empresas, né? Cada vez mais se vê a dificuldade de contratar boas pessoas, né? De pessoas preparadas, achar pessoas boas no mercado para suprir a necessidade da empresa. Então, por essa necessidade que tem as empresas, e o pessoal pede muito isso para a gente está trazendo aqui hoje o professor Cláudio, que vai estar conversando com a gente sobre isso e dando uma outra visão. A gente já teve convidados aqui que falamos sobre gestão, né? E hoje a gente vai dar uma outra, de repente, uma outra visão, ou vai bater Sim, sim. na mesma tecla que a gente já falou outra vez. Então, apresento vocês o professor Cláudio Rodolfo, está aqui com a gente na CST também, começando aí nessa área conosco aí de gestão, né? E aí, quiser ficar à vontade, se apresentar, falar um pouquinho do professor, do Cláudio, vamos falar assim, né? Entre nós, vamos falar o Cláudio, ficar mais íntimo, né? Fala um pouquinho do Cláudio, da experiência que tu tem e o conhecimento que tu tem de causa aí de gestão. Obrigado. Boa tarde, meus caros. Espero que estejam todos bem. E nós, nessa caminhada, voltamos a nos encontrar. Já tivemos momentos de relacionamento entre cliente e fornecedor, relacionamento também de parceiros de trabalho, e agora estamos tendo essa oportunidade. Num momento interessante, né, da minha trajetória como profissional, como uma pessoa que contribui para a formação de outros profissionais também, e uma formação que obtida com as formações que eu fui realizando, com as atividades que eu fui realizando na minha carreira, na minha atividade profissional, como empresário, né? Eu sou economista de formação, mas começou lá como empresário. Depois eu fui para uma atuação no mercado de capitais, que muita gente conhece como mercado financeiro, mas a forma correta e apropriada é mercado de capitais, porque onde nós atuávamos, nós não atuávamos com redescontos, essas questões todas que um banco atua, e um banco atua no mercado financeiro, além de atuar também no mercado de capitais. Trabalhávamos com investimentos. E aí depois disso, essa minha formação para essa área, que é uma área afim com a minha área de atividade de formação acadêmica, economista, eu sempre tive um desejo muito forte de atuar nessa área, mas para entrar na atuação como um operador do mercado de capitais, e aí primeiro eu fui um operador e depois eu fui um gestor de carteira, com algumas contas de family office sobre as quais eu era responsável, há necessidade de realizar um desenvolvimento pessoal, comportamental muito grande. Quem é da área de economias sabe que a área de economia, tão importante quanto os números, é também a parte comportamental, né? O comportamento dos agentes econômicos é muito importante. Isso não é número. Tem muita gente que acha que quando falamos de economia, falamos de apenas números. Mas não, a parte comportamental é muito importante. E essa formação comportamental para atuar no mercado tão competitivo como o mercado de capitais gerou ali, desencadeou, foi o gatilho para uma formação de desenvolvimento pessoal que me fez entender muito da minha atuação anterior como gestor, reconfigurar ela e a partir dali construir um outro modelo de gestão minha mesmo, da minha atuação como profissional, e depois de pessoas que passaram a ingressar
em sistemas, né, em organizações que eu fui montando. Então aí ali começou, e ali eu fui, por exemplo, aí eu tenho mentores como referência, né, que são os mentores meus que da parte do mercado de capitais, um mentor que mora nos Estados Unidos e outro que mora aqui no Brasil. Depois eu fui juntando a isso nesse contexto, porque eu parto hoje da perspectiva de que a gente sempre é apropriado a gente trabalhar contexto. E aí, a partir do momento que existe um contexto primário, que você montou ali com princípios, valores, você vai trazendo novos valores para isso e aí vai ampliando. Quando vocês estão atuando numa empresa, quando vocês entram para atuar numa área que é a área de qualidade, vocês entram para atuar num contexto que já existe. Então, o que acontece? Vocês precisam de uma adequação em relação àquilo tudo. Muitas vezes o trabalho de vocês fica limitado, por quê? Porque vocês precisam respeitar aquele contexto que já existe, porque a interferência de vocês ela vai até um determinado ponto. Em alguns momentos vocês conseguem interferir mais, então isso, a contribuição de vocês acaba sendo maior, acaba trazendo mais. Né? Por exemplo, uma questão é quando a CST vai atuar na área de qualidade, única especificamente. Mas a CST hoje não conta só com essa ferramenta, conta com outras ferramentas, PPCP, né? Análise de processos. Então, assim, quando consegue aumentar, favorece, não favorece? Até bacana tu comentando isso, até desculpa te cortar, mas Sim. aproveitando o gancho, todos esses anos de trajetória da CST, passando muito por qualidade, passando muito por PPCP, sustentabilidade, engenharia, desenvolvimento, tempos e métodos, todas as áreas a gente passando, é uma coisa que o Andrei ali no início comentou, é o que a gente sempre encontra dificuldade. Que a gente fala muito de gestão, mas a gestão andando em empresas de mega porte, grande porte, pequeno porte e micro porte. A gente na CST não tem essa distinção, a gente atua em todos os mercados. E a gente vê que isso se converge muito, onde gestão daria para sintetizar de um jeito um pouco, pode ser até um pouco leigo da minha parte, mas dizer assim, é a empresa que cresceu e o dono não consegue mais ter braço para levar tudo sozinho. Porque sempre começa com o dono. Perfeito. Ele que inicia tudo, ele é o gestor principal. Sim. E aquilo vai crescendo, ele não tem mais braço, ele precisa de uma pessoa com visão igual a dele para poder dar continuidade a certas atividades da empresa. Então, ali nasce o gestor, ali nasce a necessidade do gestor. Necessidade de ter um gestor para uma área ou para algum setor, e assim por diante vai, conforme a empresa mais cresce, mais necessidade de gestores tem. E é uma dificuldade que às vezes o dono ou o diretor ou a pessoa que toma a frente da empresa de escolher um gestor, sabe? Ele olha para a tua indústria, acontece muito, bom ou ruim, mas acontece, e às vezes funciona ou às vezes não funciona. Ele olha para operadores bons, pessoas que entregam resultado no nível operacional e elevam ela para um cargo de gestão. Isso a gente vê acontecer muito. Eu vejo que, eu queria saber a tua opinião bastante nesses casos. O Léo, dono da empresa, o Cláudio, dono da empresa, olhando para a tua produção. Simplesmente eu pego o melhor operador, elevo ele, dou o cargo e depois cobro o resultado, ou eu dou a ferramenta e depois eu cobro o resultado, ou eu tenho um processo para percorrer, ou se não, tens uma opinião diferente. Não, Léo, é uma outra situação, a gente podia... gestor é de outra forma. Queria escutar um pouquinho de ti sobre isso também. Perfeito. Você tocou num aspecto muito, muito importante, ele é muito sensível, Léo, que é o seguinte. O empreendedor empreendeu, o negócio cresceu e ele precisou dos gestores. Quando buscou os gestores, como você falou, ele está precisando de outros braços. Da parte do sistema, da organização da empresa, é importantíssimo ela comunicar o que ela espera do gestor, né, para que a linha de pensamento que levou até o desenvolvimento daquele momento, ou seja, estava crescendo, ela precisa, com o ingresso do gestor,
precisa crescer não só em quantidade de pessoas no exército desse sistema, mas também no nível de energia que vai entrar ali e no resultado que vai dar. Né? Por quê? Porque se o empreendedor traz mais uma pessoa e um gestor, é um risco adicional. Ele não tinha aquela pessoa antes na lista de compromissos dele. Uhum. Entrou o gestor, além de trazer uma contribuição, a contribuição tem que ser além do resultado que vinha acontecendo anteriormente. Em relação à questão de olhar para a equipe e buscar na equipe aquele que pode avançar no seu desenvolvimento pessoal e ocupar uma posição de gestão, está correto, não está errado, isso não é um erro. A questão é como isso é feito. Então, o que acontece? Tem que ser feito da forma correta e apropriada. Para que, como vocês devem perceber inúmeras vezes, você não faça um movimento em que mais adiante vai te gerar a perda de um excelente operador sem ter o gestor que estava precisando, perdendo o tempo, a energia, o recurso que foi empregado ali, porque é empregado o tempo, o recurso da empresa no treinamento, na capacitação, na transição da função, e aí depois você não tem nem o gestor e não tem o operador, o excelente operador que você tinha antes. Perde os dois, né? Perde os dois. Então, que critérios que tem que se ter para realizar isso? Nós, na formação de um gestor, a gente sempre vai procurar capacitar o gestor para que ele entenda e perceba o movimento que ele vai fazer na carreira dele. Então, ele percebeu que ele está capacitado ou está disposto a capacitar, a se tornar um gestor para fazer aquele movimento. Ok. Isso é importante também a empresa ter um entendimento a respeito disso, porque o processo não é unilateral, ele é um processo que acontece em conjunto. E aí, se ele é feito de uma forma mais assertiva, mais eficiente, vai evitar lá na frente aquela coisa a empresa fica falando que o problema são as pessoas, às vezes os membros da equipe ficam reclamando de X, Y condição da empresa, e no final todo mundo reclama de todo mundo, de tudo, e o resultado não vem. Então, nós temos esse propósito de capacitar gestores para que eles, dentro do que cabe a eles, dominem a formação deles e as decisões deles. E aí, então, a gente vai possibilitar para que aquele empreendedor vá poder contar com material de qualidade para dizer, opa, eu tenho aqui na minha equipe alguém que já está preparado ou está no caminho da preparação. Não precisa estar pronto, mas se as decisões estiverem corretas, se elas estiverem certas, não tem problema. Essa pessoa vai se capacitar e a empresa vai conseguir concluir esse processo de uma forma que vai trazer resultado para ambos. Né? E aí, quando isso acontece, eu até vou compartilhar com vocês, acontece um milagre que é o seguinte, tem essa perspectiva hoje, o problema são as pessoas. Não, gente, o problema não são as pessoas. As pessoas são o propósito e a solução. Porque o que acontece? Numa interação como essa, nós estamos esquecendo que numa interação entre um gestor, um colaborador e a empresa, e um empreendedor, vamos dizer assim, vamos tratar só de indivíduos, né? O empreendedor e o gestor, o empreendedor e o operador, o ganho não é só de um, o ganho é de ambos. Assim como na economia, na forma como eu entendo a economia não é uma conta de 1 mais 1 é igual a 2. Não, a economia é uma conta de 1 mais 1 é igual a mais que 2. A partir do momento que existe ali um ganho adicional. É assim que funciona a economia, como eu enxergo a economia, como economista que eu sou. Então, se a gente conseguir dar esse direcionamento, se nós conseguirmos implantar essa forma de condução dos negócios, das decisões dentro da empresa, a gente abre grandes possibilidades de resultados positivos, desejados e positivos para as duas partes.
o que a gente vê, o que a gente sente, né? Cada vez mais, e por isso que a gente vem falando esse assunto, as pessoas, clientes até pedem muito para a gente. Por exemplo, a gente vai começar um trabalho de qualidade, ou seja, vamos falar de qualidade da empresa, e nós trabalhamos muito com controle, né, Léo? A gente usa muito isso, a gente fala muito isso, porque é o que a qualidade precisa, controlar. E a gente sempre fala, ó, vai implantar qualidade, tem que ter um gestor de qualidade. Na nossa humilde visão, o que é um gestor, né, ou um gestor de qualidade? Falar em aspecto, nesse caso específico, mas Sim. existe de gestão no texto de várias áreas. Ele vai ter que cuidar, né, de pessoas e vai ter que cuidar de informações, de recurso, de número, ou seja, pessoas, fazer com que a equipe dele esteja motivada para fazer o que precisa ser feito, não o que eles querem. E se perguntar o que a pessoa quer fazer, ela vai querer pegar um copo de chopp gelado e sentar na frente do mar na cadeira lá na praia. Isso é o que todo mundo quer fazer, mas o que precisa ser feito é o que a empresa precisa fazer, né? Então a gente trabalha essa parte e outra parte ou são os relatórios, os números, que a gente trabalha muito com o dashboard, que o gestor tem que ver, interpretar e tomar as ações. Então, para nós, quando a gente fala em gestão, a gente já trouxe outras pessoas, a gente conversa com muitas pessoas, não necessariamente isso, mas a gente vê que se divide em gerir pessoas e gerir recursos, situações, relatórios, né? Então, não sei, a gente está muito errado, é mais ou menos por aí a gestão. O que hoje configura um gestor, né, para ser gestor? É por aí mesmo? A gente estamos muito fora da linha do trem? Não, ou é isso mesmo? Porque não só é necessário, né, como vocês falaram, porque a empresa cresceu, não está mais só com o dono, ele precisa de outras mãos. Ah, o Andrei tem uma empresa, cresceu a empresa, ele precisa de 10 Andrei. Não existe. Mas ele precisa de pessoas para fazer o que eu fazia antes sozinho. Então aí vai criando esses gestores, as pessoas e tudo mais. E aí é que a gente vê a dificuldade de achar essas pessoas. É o que o Léo falou, cara, perfeito. A gente vê bons especialistas na empresa, o cara está lá 5 anos dando resultado com a especialidade dele. O dono da empresa diz, pô, vou botar esse cara de gestor, ele é bom. Vai perder o gestor que colocou ali porque não foi preparado. Sim. E aí existe a situação, não, mas bota o gestor de volta para o especialista. Não acontece porque a pessoa não quer, o salário já não dá mais para voltar, porque não vai ficar caro. Mais. Quer dizer, acontece muito isso. Fora o que está difícil de achar pessoas no mercado. A gente precisa de um gestor de qualidade para a gente fazer o trabalho. Tem? Não acha? Ou se tem, é difícil de achar. Né? O mercado já está difícil para tudo. Os bons gestores já estão contratados, já estão alocados dentro de indústrias. Então, assim, primeiro, será que a gente está errado muito na visão ou não? E segundo, a pergunta, né? Falei um monte, mas para resumir. E segundo, como fazer essas pessoas virarem gestores? Porque assim, a gente trabalha muito forte, transferência de conhecimento rápido, né? Dá para preparar um gestor hoje, em 2024, de uma forma rápida, que eu digo, curto espaço de tempo, ou seja, menos de um ano, dá para fazer isso? Como é que funciona? Bom, em relação à primeira questão, vocês estão certos. O gestor, ele não é um gestor para cuidar de uma área, tirando a gestão de pessoas, que é uma área voltada para pessoas, mas mesmo essa área, ele vai cuidar das pessoas, mas ele vai ter o resultado dele também revertido nos indicadores da empresa, nos números. O gestor de uma área, ele precisa, sim, ele tem que ter habilidade de fazer a gestão de pessoas, mas também a gestão dos recursos. Então, o gestor, ele é, por princípio, um generalista. Ele não é um especialista. Então, o que acontece? A gestão de pessoas, ela é fundamental. Ela é uma parte que vai possibilitar com que ele gere um movimento dentro da área de influência dele, para que a equipe dele, junto com ele, entregue os resultados esperados. Mas ele precisa saber que resultados são esses. Precisa saber conceber, construir uma estratégia para chegar nesses resultados. Então ele não pode ser um especialista
seja em pessoas ou seja em dados, em números. Ele tem que ser um generalista. Uhum. Isso é um ponto que tem que ficar claro para toda pessoa que tem essa pretensão de se tornar um gestor. Em relação ao segundo ponto que você colocou, que foi o do tempo, bom, 1 ano é um tempo... É longo? Dá para fazer antes disso? É uma construção. Então, entregando ferramentas práticas, entregando ferramentas técnicas e comportamentais práticas para utilização imediata, é um tempo suficiente para se ter uma base de gestão funcional e de bons resultados. Mas a gestão, ela como em várias áreas de atuação, né, ela pode ser refinada, ela pode ser aperfeiçoada, né? Em determinado momento, que você consegue expandir uma gestão de excelência, se ele expande uma célula, um departamento de uma empresa, de um organismo, ela vai começar a afetar os outros. E aí, entre aspas, vai se exigir mais. Por quê? Porque daí tem os próximos passos, sempre tem o próximo passo. O desenvolvimento das tecnologias, das pessoas, das empresas, das organizações, ele é um desenvolvimento contínuo. Então, e isto também vai servir, muitas vezes, André e Léo, como um catalisador para bons profissionais do mercado. Porque se eu tenho uma empresa que ela tem uma dinâmica saudável da equipe dela, de construção de resultados, ela vai começar a ser vista. Quando ela começa a ser mais vista e mais percebida, ela vai atrair melhores profissionais. Uhum. Então, isso acaba criando ali uma sinergia em que cada vez vai se avançando níveis mais elevados de eficiência, de resultado, de retorno e de realização pessoal também para as pessoas que fazem parte daquela empresa, que compõem aquela equipe. Uhum. Porque todo mundo vê as coisas acontecendo. O gestor de excelência, ele não está focado única e exclusivamente no desenvolvimento dele. Ele está comprometido com o desenvolvimento de toda a sua equipe. E isso é um dos grandes problemas que a gente tem hoje. Por quê? Porque as pessoas não tem gente. Tá, mas qual o nível de comprometimento que você tem com o teu liderado? Qual o nível de comprometimento com o desenvolvimento daquela equipe que está lá, o empreendedor tem? Esse é o jogo. Por quê? Porque, às vezes, por que a retenção falha? Porque existe uma linha de pensamento, não, porque se eu pagar bem, eu resolvi. Não. Não está resolvido. Pode pagar, às vezes, sabe? É claro que chega uma hora que o cara pensa, não, aqui eu não vou me desenvolver, eu não vou me realizar profissionalmente, mas meu valor é excelente. Só que isso não vai funcionar também. Por quê? Porque vai ser bom só para um lado. O outro não vai encontrar os resultados que ele deseja, que é o lado da empresa, o lado do empreendedor. Então, a melhor forma de conceber, de constituir isso, botar isso para funcionar, é estabelecendo um pacto de uma empresa, né, como um país, como isso tudo são pactos. Olha, você está aqui, nós estamos comprometidos com o teu desenvolvimento pessoal e profissional e você está comprometido com os resultados que a gente precisa buscar. Estamos juntos? Estamos juntos. Coisa vai ter outra dinâmica de funcionamento. Então, 1 ano é tempo suficiente para implementar a base, né, e para já ter bons resultados se, como eu falei anteriormente, as ferramentas, as soluções forem aplicadas de aplicação direta. É bacana que a gente falando de assunto gestão, né, amplamente, contando sobre gestão, vem em mente vários cases que a gente já passou todo esse tempo de consultoria, né? E desde exemplos, porque tudo é gestão, mas desde exemplos de líder de turno, líder de equipe de 3 pessoas, até mesmo gerente industrial de liderança de 300 pessoas.
E a gente vê que tudo converge com o assunto de que, primeiro, tem que começar com a pessoa. A gente fala muito de proatividade, né? A pessoa ela tem que ser proativa, porque senão ela nunca vai brilhar aos olhos do dono. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. A pessoa, se ela só faz o que ela foi literalmente contratada para fazer, ela pode até um dia ser vista, mas vai demorar mais. A pessoa que faz além, que entrega mais, que se excede, e não é nenhum termo de a pessoa que faz hora extra, não é isso. Não. É a pessoa se esforçar para entregar para o próximo setor, não só fazer, ela entregar. Isso ela vai começar a entrar no radar da diretoria. Isso se é empresa que é direto com o dono, se tem uma hierarquia de diretoria, o conselho, enfim, ela vai entrar para o radar, essa pessoa, ela é proativa. Primeiro ela tem que começar com ela tem que decidir se ela quer ser gestora, se ela quer ir para um próximo passo. Depois que ela entra no radar, e até algumas vezes nós da consultoria vimos esse radar e até sugerimos para os empresários, tipo, cara, aquela pessoa, quantas vezes a gente já não viu, né? O cara estava atrás do computador ou estava dentro de uma sala fechada, mas a gente enxergou aquela proatividade diferenciada nele e aí começa o preparo, porque primeiro o gestor ele vai lidar diretamente todo dia, full time, o tempo todo, pessoas. Que é o que a gente estava falando até o momento. Então, ele primeiro vai precisar se moldar para conversar com pessoas, cativar as pessoas, para elas fazerem o que ele precisa entregar para a empresa, o que a empresa precisa que seja feita. Então, é isso que eu queria entrar nesse assunto agora. Na prática, a gente já fez muito isso, né? Mas é saber um pouquinho da tua visão também dessa parte. Capacitar. A pessoa se tomou atitude, eu quero ser diferenciado, estou me destacando na empresa e o dono já me viu, ele quer me dar uma oportunidade. O que a pessoa precisaria melhorar nela, ou buscar de conhecimento, ou buscar de informações para ela poder ter uma didática melhor com as pessoas, para as pessoas... o Andrei dá muito esse exemplo, quando ela não está a sentir saudades, não sentir falta, porque é uma pessoa que conquistou aquela equipe. Desde que a equipe seja uma pessoa ou 300 pessoas, ela conquistou aquela equipe. E depois a gente entrar no assunto de técnica, né? Porque, como o Andrei falou, se divide em dois. Primeiro, o gestor, líder, seja o que for, pode ser um líder de turno. Ele vai gerir pessoas, então ele tem que se preocupar com o lado humano da pessoa. Ela tem que se preocupar, porque a pessoa também tem que ir trabalhar, não ir passar trabalho. Tem que estar minimamente motivada para estar ali, a equipe dele tem que estar motivada, ele próprio tem que estar motivado, porque ele vai ser o espelho da equipe dele, ou o contrário, desculpa, a equipe dele vai ser o espelho dele. Perfeito. Então, ele entender como é que ele poderia, e a gente nem precisa se aprofundar muito, mas em algumas etapas para ele entender o que ele precisa melhorar, para ele ser um bom líder de pessoas, e depois a gente entrar um pouquinho na parte técnica, né? Ele pode ser o queridão, todo mundo amar ele. O que ele falar, todo mundo vai lá, faz porque é para ele. Mas essa é 50%. Os outros 50% é ele procurar também métricas, o que de indicadores ele precisa, o que de sistema, porque toda empresa hoje tem um sistema, tem um ERP, tem alguma coisa. Então o que ele precisa se profissionalizar nessa parte de indicador. O que é um indicador? Às vezes o gestor está 10, 15 anos liderando pessoas, mas é uma pessoa que ainda não teve oportunidade ou não teve a proatividade de buscar para tirar um relatório, para fazer alguma conta de eficiência, de qualidade, percentual de segunda qualidade, enfim, aí é um outro assunto que é mais a parte técnica. Mas, como o Andrei falou, se divide em dois. Tem a parte humana e tem a parte mais técnica, que é de recursos. Nessa humana, começa por ele. Ele tem que se motivar. Como a gente um dia se motivou em querer mais. Sim. Então, a partir do momento que a pessoa se motivou, que eu acredito que quem vai assistir muito a gente aqui nessa parte é pessoas que estão motivadas, mas não sabem o caminho. Não sabem, ou às vezes não conseguem ir por um caminho, queriam dicas de o que ela pode começar a mudar aos pouquinhos para poder liderar melhor as pessoas que hoje ela está liderando, ou as pessoas que ela quer começar a liderar. Para depois a gente entrar um pouquinho na parte técnica também. Muito provavelmente a gente está falando de um início de liderar, tá?
pelo padrão que a gente encontra hoje nas organizações, nas empresas, né, nos sistemas, né, e tem uma coisa que é muito peculiar, talvez vocês encontrem isso com bastante frequência, né? Que daí o líder que é bem quisto é o líder bonzinho. Só que assim, isso é uma arapuca, porque o líder o líder bonzinho vai conseguir entregar resultados sempre? Muito difícil. Eu particularmente eu não vi. Pode ser que tenha, não vou dizer nem que não exista. Mas o líder bonzinho, ele vai gastar todos os cartuchos da bondade dele com toda a equipe dele e vai chegar um momento que o leque de bondades vai se esgotar. E aí? Ele não serve mais daí. Ele não é mais um bom líder, porque acabou né? Então, o que acontece? Pessoas, né? Você falou de como tocar as pessoas, como ativar as pessoas para que elas, né, estejam caminhando junto com esse líder. Primeiro, é importante, porque às vezes tem o bonzinho, que é o falso bonzinho. Ele vai lá, faz tudo que age como o liderado gostaria que ele agisse para conseguir a contrapartida, né? É meio rola um esquema de suborno ali, né? E não é por aí. Entender como são as pessoas, como funcionam as pessoas, eu me entender como um indivíduo, como um ser que tem meus objetivos, os meus propósitos, entender que essa pessoa que está na minha frente, que é meu liderado, ele tem os objetivos dele, ele tem os propósitos dele, e se ele não consegue perceber ainda o meu papel de auxiliar ele a enxergar isso, isso é um líder. E aí, fazer um pacto com essa pessoa. Dizer, nós estamos juntos? Estamos juntos. Então é o seguinte, quando tiver que direcionar, corrigir, passar uma orientação, eu vou passar. E o nosso combinado é o seguinte, tu vai entender que isso é para o teu desenvolvimento, que é para o teu bem. E quando você tiver uma sugestão, você me traz. Porque eu também vou entender que isso é um subsídio e que é muito importante. Mas aí não, o cara é bonzinho, mas se o liderado dele vem trazer uma sugestão, ele vai dizer, o que você está querendo? Você está querendo mandar aqui? Infelizmente é assim que, sabe? E se perde um monte de pessoas nesse processo. O turnover vai lá em cima, a empresa não consegue entender o que acontece. Recentemente a gente estava numa empresa que o profissional era um profissional operacional, bem remunerado, do dia para a noite não foi mais. Sabe? E aí fica aquela interrogação, né? Ninguém entende. Por quê? Nem sabem, nem teve nada, um processo de desligamento, nada. As coisas vão acontecendo assim de qualquer jeito, né? Então, primordialmente, entender que ali quem está ali do outro lado, quem está na tua frente, é uma pessoa. E assim, eu líder, estou comprometido contigo, você está comprometido com aquilo que nós precisamos fazer e nós estamos juntos. Isso quer dizer que vai ser perfeito, que vai ser que as coisas vão correr maravilhosas. Não, cara, tem problema. Tem problema por quê? Porque todos os dias o líder vai ter as dificuldades, os desafios dele, de autodesenvolvimento dele, e o liderado também. O esperado o que é? Que o líder esteja mais capacitado para dar o direcionamento. Que o líder sempre esteja mais motivado, que ele sempre esteja mais à frente, né? Ele sempre vai estar mais lançado, ele sempre vai estar em outro nível de velocidade, de energia. Mas se enganam aqueles que pensam que não chega o dia que o líder chega na empresa assim, quebrado, assim, sabe? Acontece, as coisas acontecem na vida das pessoas. Às vezes é na família, às vezes é ele com ele mesmo, às vezes é no resultado que não aconteceu. E se ele tem a equipe dele com ele, o que vai acontecer? Pode ter certeza. Um daquela equipe vai chegar para ele e vai dizer, então, né, meu gestor ou fulano e tal, olha, ontem nós estávamos fazendo isso, agora nós estamos com esse resultado, as coisas estão acontecendo, vai dar certo. Então, o fluxo inverso também acontece. Aí o líder vai perceber o seguinte, o gestor, cara, tá tudo certo.
está dando certo. Porque ele não vai, esse gestor que tem clareza das coisas, ele não vai achar que o gráfico de desenvolvimento e de atuação dele, da equipe dele, vai ser isso aqui assim, ó, um gráfico linear. Tudo na nossa vida é cíclico. Tudo. E às vezes, quando tiver num movimento desse de baixa, muitas vezes é um liderado dele que vai chegar e vai dizer, não, fica tranquilo, já deu tudo certo, as coisas vão acontecer e a gente vai chegar lá onde a gente tem que chegar. Aí ele vai, segue adiante. Mas por quê? Porque ele já montou uma dinâmica em que a equipe dele está junto dele. Sabe? Então, e como é que prioritariamente, né? Como é que basicamente se constitui isso? O compromisso mútuo. Sabe? O compromisso mútuo. Aí, depois disso, aí tem toda uma parte de competências comportamentais que elas são de resultado. E tem as competências técnicas. Tem as ferramentas técnicas, né? Então, aí sim, aí você chega, compartilha com uma pessoa, por exemplo, um plano de ação, você compartilha com a pessoa um modelo de acompanhamento das informações gerenciais da área dele, da área sobre a qual ele é responsável. Ele vai definir ali quais são os indicadores relevantes, quais são os índices a ser alcançados, e vai movimentar tudo aquilo que ele já reuniu antes para obter aqueles resultados. Mas o gestor pode ter a melhor ferramenta técnica, e hoje não faltam ferramentas técnicas. Tem para todo tipo de situação, para todo tipo de demanda. Mas se ele não estiver preparado para lidar com aquilo e colocar aquilo para funcionar, vai ser uma excelente ferramenta. Tem alguém que saiba usar. Ele não vai cumprir o propósito dele, ele não vai cumprir o papel, o compromisso que ele assumiu, nem a equipe. Então o gestor vai ser o maestro, então, né? A gente tem as pessoas que, vamos supor, fazer uma analogia boba, mas vai ter uma banda, cada um vai tocar um instrumento e o gestor é o cara que rege aquela banda, né? Precisa ser a pessoa que faz a coisa acontecer. Ele tem que saber se o cara do bumbo tá bem, se ele tá tudo certo, se não tá com o braço doendo, se a pessoa do violino tá com ele afinado, ou seja, não só fazer ali o som bonito, mas ele tem que estar por trás disso tudo, cuidando das pessoas, dos instrumentos, mas é mais ou menos isso. Então, o gestor é um maestro daquela sinfonia, porque dentro da empresa pode ter várias bandas, né? Mas dentro daquela banda, aquele setor, aquela área, o gestor seria isso. Se preocupar se o guitarrista brigou com o filho, se ele tá bem, se ele não tá depressivo, se o cara do baixo tá com a palheta quebrada e precisa fornecer corda nova, pedaleira, se preocupar também, às vezes, fazendo conversas periódicas, chamando a tua equipe, que, querendo ou não se aproximar um pouco também da sua equipe é importante. Além de só criar um sistema, a gente vê algumas empresas imaginando que a equipe são uma série de robozinhos que tem que trabalhar. Como o Andrei deu o exemplo da orquestra, né? O gestor ser o maestro ele é um treinador também. Então ele também tem que se preocupar com o seu músico que está ali, se está bem, se ele comeu, se está tudo bem em casa, se não tem algum problema grande, mas ele tem que se preocupar com a ferramenta que ele está entregando. Se ele está entregando uma partitura fácil de ler, se não está complexa, se ele está numa posição a gente está falando de banda, não tem nada a ver com o texto, mas enfim, dá para fazer analogia. Mas é uma analogia. Dá para fazer uma analogia. E ela é muito própria, por quê? Porque, por exemplo, assim, né, só falando de analogia, né? Será que aquele músico, embora ele vá tocar o violino, será que o violino está na posição certa? Então, profissional, a atuação dele tem que estar na posição certa. Ele tem que entrar para tocar no momento que é o momento dele tocar. E aí, no momento que ele é o momento dele de tocar, o maestro tem que trazer ele para a sinfonia e dizer, agora é contigo. O violino
tá com corda para começar, né? Às vezes o violino tá sem corda, sabe? Tá desafinado. Como o Andrei comentou, às vezes o cara tá com, sei lá, tá com o braço dolorido, não vai, né? Não vai performar bem. Como é que faz? Né? Às vezes é o solista dessa sinfonia. Então, naquele dia não vai poder ser ele o solista, ele vai poder compor a orquestra, mas vai ter que ser um outro solista. E isso não quer dizer que esteja desprestigiando, desmerecendo A, B ou C, não. É o necessário, aí a gente volta para aquela coisa lá do início. O que é o necessário nesse momento? O que é necessário? O que nós precisamos? Aí, ó, nesse momento isso é necessário, depois a gente reorganiza aqui, retoma e está tudo certo. Então, assim, continuando com essa analogia, então dá para a gente falar que o gestor ele vai estar cuidando dessas pessoas, do material, de tudo, e é importante que ele também chame a atenção quando precise, dá o parabéns quando precise, mas o que eu vejo é que, continuando com essa analogia, que está fácil de todo Sim. mundo entender, é que para ser um maestro, não basta ele ser um bom músico. Ele vai ter que estudar para conseguir ser o maestro, porque o maestro não é maestro porque ele é o melhor pianista que tem lá, ele é o maestro porque além de maestro, de pianista, ele estudou para ser o maestro e aprender, é o que tu falou, generalista, né? Exato. Ele vai ter que saber um pouco de cada um para ouvir cada instrumento e saber se eles estão certos ou não. Ou seja, se a pessoa acha que eu estou 20 anos no texto, 20 anos fazendo isso ali, os caras confiam em mim, né? O dono confia em mim, agora eu vou ser um gestor, eu vou pegar a gestão, não dá. Hoje, 2024, ele tem que ter técnica, tem que ter maneira de fazer a gestão, né? Tem que ter conhecimento, preparo, é isso, né? E isso a gente consegue fazer, certo? Exatamente isso, assim, ó. O que acontece? Muitas vezes as empresas e as pessoas perdem inúmeras oportunidades, perdem muito dinheiro e perdem bons profissionais. Os bons profissionais perdem boas empresas para se trabalhar. Por quê? Porque não vão atrás da solução, sabe? E a solução, elas estão aí hoje, elas estão disponíveis. Evidentemente, o que a gente se propõe a entregar e o propósito que a gente cumpre com as pessoas que estão conosco sempre é de entregar essas ferramentas que vão realmente modificar na prática e efetivamente a atuação delas e os resultados que elas estão entregando. Tem um aspecto nisso tudo muitas vezes e dá para entender, às vezes até inconscientemente, as pessoas meio que fogem disso porque percebem que as coisas foram para um nível de academicismo e de teoria tão, vamos dizer assim, tão abstrato e tão desconectado da atuação do dia a dia que elas pensam, nem se sente, a pessoa não se sente motivada a investir nisso. E aí, às vezes, acaba abrindo mão de oportunidades de acessar soluções que vão deixar o fardo que ela tem para carregar muito mais leve. Por quê? Porque ela vai estar capacitada para isso. Ela vai estar preparada. E, assim, a gente está aqui, esse é o trabalho que a gente realiza, esse é o nosso propósito, a gente está comprometido com isso. Isso é uma grande diferença. A gente está comprometido com essas pessoas que vêm nos procurar também. Mas sempre tem a parte da pessoa que ela tem que fazer, ela tem que entregar. É o que eu estava falando, né? É uma junção. Não é uma coisa unilateral. A pessoa vai lá, cumpre um determinado número de horas, tem acesso a um determinado... Não, ela precisa fazer a parte dela, tem que colocar em prática. E aí, colocando em prática, a pessoa vai perceber a efetividade daquilo que a gente proporciona que seja implementado, que a gente possibilita para a pessoa implementar, colocar em prática no dia a dia dela. E vai deixar o fardo mais leve, vai produzir resultados, e aí a gente começa a gerar um movimento. A gente está gradativamente expandindo isso, né?
A gente tem conseguido encontrar resposta nas pessoas para isso, resultado, e isso mostra, né, nos dá evidências que estamos no caminho certo. E agora o trabalho que a gente vem fazendo é de expandir isso, deixar isso acessível para mais pessoas, principalmente do setor têxtil, que pode se beneficiar muito disso. A gente sempre fala que o setor têxtil é um setor à parte, né? Porque ele não é lógico em muitas coisas, não é exato, então, principalmente exato. Então, a gente trabalha com muitas palavras que outros setores não usam, como tolerância, né? Como A aleatoriedade. é uma coisa que tem muito no têxtil, né? Então, por isso que a CST, nós trabalhamos especificamente com o têxtil. Fala, dá para botar qualidade em outras áreas? Dá, mas a gente se especializou no têxtil porque é uma precisa muito, nos faz trabalhar muito, isso é bom, né? A gente sempre tem trabalho, mas ele é diferente. Então, já fiz uma experiência há mais de 10, 15 anos atrás de uma empresa, ajudei a botar qualidade, melhorar a qualidade, funcionou, deu certo, mas foi muito diferente, parece que foi muito, não mais fácil, mas foi diferente. O que move a gente é esse diferencial. Que é o desafio que a É gente o desafio, né? viveu a vida toda no mundo têxtil, então, como a gente estava falando, preza muito bom senso no têxtil também. Às vezes tu se depara com situações de problema a todo momento, porque o têxtil é, se não o maior, mas um dos maiores setores que mais tem variáveis. Tudo pode influenciar. Tudo pode influenciar na entrega, na qualidade, seja clima, seja logística, seja pessoas. Máquinas, tudo. São muitas variáveis a serem controladas. Como são muitas variáveis e a gente vem de um pessoal que não tem tanta, não buscou tanto conhecimento para controlar essas variáveis, se criou paradigmas de sempre foi assim, isso é assim mesmo, não tem como mudar. E isso é um desafio para o gestor, porque ele se depara com isso na produção, onde vem essa onda vou falar do operacional, dizendo que não, isso sempre foi assim e sempre vai ser. E às vezes é o desafio que o gestor vai precisar comprar esse desafio. Tipo, não, beleza, tá tudo bem, chegamos até aqui, somos sucesso, show de bola. Até hoje funcionou, mas a gente precisa buscar um resultado diferente, então vamos começar a pensar um pouco diferente. Pensar um pouco fora da caixa, fazer diferente, nem que seja um teste. Nada no têxtil funciona do 8 para o 80, mas vamos precisar testar, vamos precisar pesquisar, vamos precisar ir atrás de pessoas. A gente brinca muito que tem visão de fora, né? Que tem uma visão mais macro, não está dentro do processo. Então, isso é uma missão do gestor, é lidar com esse problema. A gente vê muita questão de uma característica de resiliência. O gestor trabalhar muito isso nele, a resiliência ao encarar um problema, controlar às vezes o ímpeto de uma explosão, de às vezes lidar com a pessoa, vai vir problemas e Sim. Quanto mais tu sobe de nível na gestão, estamos falando de líder, Sim. até diretores, Sim. quanto mais tu sobe, são problemas maiores que tu vai acabar encarando. Sim. São problemas mais complexos, nem vou falar maiores. Então, a resiliência de estar escutando aquele problema, de ter a calma, às vezes, ou até a aptidão para desminuciar aquele problema, para resolver, e a tua equipe enxergar isso em ti, ver que, cara, eu vou subir e o que aquele meu gestor tem que ele lida com tanta tranquilidade? A gente escuta isso, o pessoal fala assim, como é que vocês conseguem lidar com tanta tranquilidade e a empresa está pegando fogo? É treino. Exato. É treino. É uma capacitação. Funciona mais ou menos o seguinte, para a gente fazer uma analogia. O gestor, o empreendedor e o investidor, em 3 níveis, né? Nós temos o operacional, o gestor, o empreendedor e o investidor. O que faz a diferença, de fato? É que, assim, o quanto capacitado ele está. O que é estar capacitado? É como se fosse você construir um recipiente para conseguir receber tudo aquilo que está vindo e ali possibilitar que
as soluções aconteçam. O que acontece com esse gestor que não consegue lidar com isso? Ele não consegue receber, por quê? Porque ele está muito raso ainda na capacitação dele. Então vai transbordando. Aí o cara transborda como? Explode com sabe? Vai dentro daquela coisa completamente desmedida que não vai trazer o resultado que se espera, o resultado que foi combinado. Então, isso é como se fosse uma falta de... então, quando a gente vai formando gestor, a gente vai dando mais capacidade para ele carregar esse conjunto de situações e ali, então, as soluções acontecerem. Ele, por meio do domínio que ele realiza daquilo ali, entre aspas, da magia que ele faz ali dentro desse pote que ele começar, aí vai expelir um aroma, vai expelir um produto, não vai transbordar e aí melecar tudo. Então, é uma analogia simples que a gente pode fazer em relação a essa questão. E isso que você colocou, Léo, é o grande diferencial entre os caras mais extraordinários que existem. Eles têm uma capacidade de levar porrada, de ter reveses que ninguém tem. E isso é que vai determinar o nível de excelência daquele indivíduo, quanto ele está preparado para levar pancada. Então, grandes empreendedores, esses caras absurdos que a gente vê aí, então a gente até recomenda, cara, olha para esses caras, vê o que eles fizeram, vê o caminho que eles trilharam. Porque às vezes é muito fácil chegar, porque fulano, aí, né, a pessoa foi bem sucedido, o empresário, o empreendedor, o investidor. Ah, não, mas banaliza tudo. Mas ninguém vai ver o que está por trás daquilo ali, para chegar até lá. Então, às vezes, a gente entra em alguns empreendimentos de milhões, centenas de milhões de reais, às vezes, e a gente sabe o que é isso, a gente respeita e a gente honra muito isso. Por quê? Porque não é assim tão simples, como as pessoas imaginam que seja. Tocou na palavra-chave agora. Não foi nada combinado, né? A gente está conversando. Mas sim, teve uma combinação antes da gente se conhecer, fazer um trabalho, né? Porque os nossos clientes, né, empresários que a gente conhece, pedem muito isso, né? Eles ligam para a gente, se a gente montasse uma empresa de relacionamento humano, né, de vagas, talvez daria mais do que a consultoria, tanto que procuram a gente hoje em dia, né? E a gente sabe que é uma realidade hoje no mundo de falta de pessoas por causa de evolução e vários fatores, não vamos entrar nesse assunto. E muitos a gente consegue ajudar. Sim, mas o que eu quero dizer é que a empresa, a CST, foi criada para dar solução, né? E aí a pior coisa que tem é um empresário pedir algo, ou o gerente, o supervisor, o operacional, não importa quem pedir algo para a gente não conseguir solucionar, porque a mente nossa ela foi adaptada e é ajustada para dar solução, em qualquer hipótese. Então, por isso que a gente vem trabalhando e falando sobre gestão, porque é uma dor recorrente que se sente. E aí, por isso que a gente entrou em contato contigo. Hoje não é a nossa primeira conversa, a gente já vem trabalhando junto até, porque a gente precisa disso, né? Como eu falei, a empresa, quando eu falo empresa, as pessoas, né, o operacional, o tático e o estratégico, todas as três áreas precisam de gestores. Né? Todos precisam do maestro, não importa qual. E aí vem falando com a gente, pedindo. E aí eu e o Léo, a gente conversou bastante sobre isso, de trazer alguém, a gente vem trazendo pessoas para falar, para motivar, mas a gente vê a dificuldade que o mercado tem para isso. Tá? Faculdade, estudo, ensino, o próprio empresário às vezes não acha, quando tem muito caro. Então, por isso que a gente criou, junto contigo, a gente sentou, né? E criamos um treinamento, porque conversando muito e te espremendo muito também, a gente criou hoje um formato, né, que é um curso, que é um treinamento, para justamente formar gestores em curto prazo, né? E aí, estou falando isso e puxando isso, porque a nossa conversa vem se encaminhando para isso e vamos finalizando a conversa, mas é importante a gente falar que a gente está montando isso, né? Nós já montamos e lançamos semana passada um curso para gestores, né?
onde a gente quer formar essas pessoas, deixarem elas aptas, deixarem elas certificadas, certas que estão, para conseguir gerir, né, para fazer essa gestão. Então é importante a gente estar falando isso, né? A gente vai ter um curso agora final do ano. A internet é atemporal, a gente não fala bom dia, boa tarde, boa Sim. noite, porque não sabe em que horário as pessoas Exato. estão vendo isso. Mas sim, a gente está em 2024 e agora final do ano, em novembro e dezembro, a gente montamos essa imersão porque a CST precisa, os clientes precisam e as pessoas precisam. Mas porque as pessoas, claro, as pessoas também querem evoluir. Sim. Muita gente nos procura, eu sei que está precisando de um gestor lá, mas aí começa a conversar com a pessoa e ele não está preparado. E ninguém nunca preparou e é difícil achar uma escola de preparação, né? Sim. Existe muito, assim, de 100, 2 que se destacam, estudam, se preparam para ser gestores, né? E viram até professor, né? Sim. A gente já falou com outras pessoas aqui Sim. sobre isso também. Então é importante a gente falar um pouco também hoje aqui, finalizando esse papo, agradecendo a tua presença também, do Léo, a minha também eu vou me agradecer. Mas para a gente estar aqui falando sobre isso tudo e dizer que, de novo, a CST tem uma solução para oferecer para as pessoas, certo? Então, a gente montou esse curso, né, Léo? Quais são os dias do curso? Tu que é melhor de data? Esse curso, esse treinamento especializado para você que já é gestor, que já é líder, que já é diretor, mas para você que quer se tornar também um gestor ou quer crescer nessa área de lidar com pessoas e lidar com recursos e dar resultado. Isso é focado para você. De uma forma prática, né? Uma forma prática. Sem mimimi, voltado direto para o texto, que é o que a gente cobrou muito isso de ti, né? Exatamente. Trazendo a realidade do que a gente tem aqui na região e a realidade brasileira do nosso mercado têxtil. Sim. E isso vai ocorrer agora em 3 sábados. Uma imersão, né? Uma imersão. Uma imersão. Dia 9 do 11, dia 23 do 11 e 7 do 12. Mas por que esse espaçamento de 15 dias? Por que não fazer uma imersão de 3 dias seguidos ou 3 fins de semana seguidos? Estratégico, né? É estratégico. Por quê? Vai ter práticas. Justamente é o que a gente falou aqui. A gente vai levar o gestor para a prática. Então vai ser dado ferramentas e tempo para ele aplicar e trazer de volta para dentro. Não vamos falar sala de aula, né? Um ambiente de aprendizado. Um ambiente de aprendizado. Trazer de volta para poder ver o que deu certo, o que não deu. E mais do que tudo, o mais importante é trazer o que não deu. Que é para a gente, de novo, dar solução. Para ele voltar e resolver o problema. Então é importante depois, lógico, aqui no YouTube, no Instagram, onde vocês estiverem vai ter todo vendo, o marketing trabalhando em cima disso. Todos os links e tudo mais para vocês acompanharem. Mas se não, de novo, é o que a gente sempre prega, não tem desculpa. Entra lá em qualquer plataforma que está aparecendo ali na TV e chama a gente. Manda sua dúvida. Entrar no site CST Online BR. Por que a gente está falando isso, puxando esse assunto aqui? Porque a gente falou tanto isso, a gente até... O combinado de conversar não tinha, mas vamos falar o que é gestão e vamos falar que a gente montou esse curso. É importante para as pessoas todas e todas as áreas saber. E uma coisa que a gente fala muito, vamos tornar pessoas gestoras, não especialistas em desculpa. Exato. A gente vê muito a galera dando desculpa, é muito mimimi, né? Mimimi que eu digo assim, mas por isso, por aquilo, mimimi dando desculpa. E o que a gente vai fazer nesse curso, nós todos vamos estar envolvidos, mas quem vai estar ministrando principalmente vai ser o professor Cláudio, né? Mas sair dali dizendo, eu estou preparado, tenho ferramentas, né? Eu sei agora o que é uma rotina, eu sei como trabalhar com uma agenda, eu sei como criar ações e cobrá-las, né? Ferramentas práticas, eu sei analisar números, sei como o número que eu tenho que procurar, enfim, fazer a pessoa sair dali o básico, vamos dizer assim, que não vai ser o básico, vai ter muito mais coisa, mas pelo menos o básico é dizer assim, eu agora já fiz um curso de gestão, eu sei o que é gestão, eu sei o que é ser um gestor, é isso? Agora eu vou parar de dar desculpa e vou trazer solução. Parem de dar desculpa, exatamente. Procurem a solução, pessoal, por favor. Eu quero enaltecer muito a iniciativa de vocês, porque ela junta a dor de pessoas que estão dentro dessas empresas, junta a dor das empresas
porque a empresa sofre, o empreendimento sofre, e junta a dor também dos empreendedores. Então, assim, vendo isso acontecer todos os dias, todos os meses e todos os anos, vocês conseguiram, em determinado momento, possibilitar isso para as pessoas e para as empresas. Então, pessoal, aproveitem isso, aproveitem essa oportunidade. Como o Andrei citou, é uma base, mas é uma base que ela vai funcionar, ela vai respaldar vocês por todos os níveis que vocês alcançarem de especialização em gestão. Agora, a gente sabe que se uma base ela está boa, está bem construída, você vai poder colocar... o que vier em cima vai trazer resultado. E o que a gente tem visto muito hoje? Muita coisa para colocar em cima, muitos acessórios, mas a base não está sem boa. Alicerce. Tá sem alicerce. É que assim, a gente vê muita gente testando, né, a experiência do dia a dia, levando nas costas, né, apanhando nas costas, e aqui a gente vai estar ensinando já o caminho pronto. Esse é o melhor caminho, é assim que faz a base, né? Sim. Isso é importante, a gente quer ajudar as pessoas. É a razão de ser nossa, transferir conhecimento. Então, não vai ser um treinamento que muitas vezes faz curso de gestão, se fala muito, motivacional e tudo isso precisa, ok? Mas nós não. Nosso foco é realmente transferir conhecimento para que as pessoas saiam capacitadas, saiam certificadas, não só o certificado da mão, mas eu digo, a palavra certificado é certo está. Então, é certo está ou certo que estão aptas a conseguir fazer gestão. Isso é principalmente para as pessoas. Tem empresa que a gente já colocou uma semana, já tem empresa nos consultando, já tem empresa contratando o treinamento, né, se inscrevendo no treinamento para o funcionário, sim. Mas quem ganha, sempre falo isso, é a pessoa. Porque o conhecimento, ela beneficia a empresa, mas ela fica com a pessoa. Exato. Se eu tenho conhecimento, eu disse, Claudemir, tu me deu conhecimento, muito obrigado, estou indo embora agora, aqui o meu conhecimento todo que tu me deu para ti, eu estou indo embora. Não tem como. Não existe. Então, pessoal, a gente está falando isso aqui, eu estou abrindo essa situação, porque a gente não faz muito isso, eu e o Léo sempre conversamos, e aqui não é uma propaganda ou marketing de fazer dinheiro, aqui é um marketing para falar que existe essa oportunidade, existem custos, tudo, então não dá para fazer de graça, tem custo, mas custo para a pessoa que investe é baixo, mas o principal é o retorno que ele vai ter, né? Ele vai ter uma certificação. Quando eu digo certificação novo, não é só o papel, mas uma certificação que ele vai sair dali com ferramentas e apto para poder gerir. Eu vou até aproveitar para fazer... vou dizer mais, se saindo bem, a pessoa se destacando, e caso não esteja trabalhando, a gente pode até estar indicando empresas que precisam, não é? Nós temos hoje 3 empresas precisando de gestor, e não tem. Esse é um dos parênteses que eu ia fazer, né? Ou seja, a pessoa que performar bem, que a gente perceber que realmente assimilou bem os conceitos, que está entendendo a dinâmica dessa posição, das que não está no mercado, não está empregado, isso é importante falar. Isso, que assim, é uma grande oportunidade dela buscar uma boa opção no mercado. Eu vou até além, eu volto um pouco no que comentei um pouco mais no início. Se a pessoa veio para o curso, ela quer mudar, ela está buscando formação, você está buscando formação, veio para o curso e se destacou, ela vai entrar no radar da CST. Ela vai ser vista pela CST. Como muitos já foram, né? Como muitos já foram. Não para enaltecer nem nada, mas por meritocracia. Exato. Ela vai entrar no radar da CST e, como o Andrei comentou, muitas empresas procuram a CST para pedir indicações. Para pedir, não conhece um gestor ou uma pessoa assim. Se essa pessoa que se destacou no curso entrou no radar da CST, com certeza a gente vai, com todo carinho e meritocracia para a pessoa, estar indicando. Esse curso, mais do que a gente montou para as pessoas, que é essa função, eu vou dizer que eu não vou dar esse nome, porque o curso são poucas pessoas, a gente vai fazer ele, né? Não adianta fazer um curso para 200 pessoas. Pessoal, é importante ficar ele é limitado entre 20 e 30 pessoas, a gente está configurando ainda algumas situações, mas no mínimo vai ser 20 pessoas e no máximo 30, ou seja, um curso até 30 pessoas, então ele vai ser muito controlado, vai ser muito
interpessoal, porque Focado. nós três vamos estar lá junto com as pessoas e tudo mais, mas é um treinamento rápido, mas é imersão, né? Então a Sim. pessoa vai ficar das 8 da manhã a 1 da tarde lá, com coffee, tudo, Exato. não vai passar fome nem sede, fiquem tranquilos, vão ser muito bem tratados, mas a carga de conhecimento, experiência adquirida que vai ter é muito grande, Muito né? grande. Mas esse curso é, como eu falei, mais do que montado para as pessoas, né, que precisam, mas ele está muito voltado principalmente por um pedido de ajuda das empresas que precisam disso. Nós mesmos, nós como empresa CST, precisamos também de boas pessoas para estar trabalhando e transferindo o conhecimento, essa pessoa gerir os conhecimentos que a gente passa e fazer, dar resultado, porque não adianta a gente chegar numa empresa, transferir conhecimento da consultoria, que modesta parte é muito boa, diferenciada, que ninguém faz do jeito que a gente faz, porque a gente transfere conhecimento, mas se a pessoa que está ali, o maestro, não gerir esses recursos, né? Eu digo até, complementando, que além de uma necessidade dos empresários, é uma necessidade do setor. Sim. O setor sempre teve essa necessidade, só que sempre foi dando resultado, e hoje, com tudo que o mercado traz, a gente precisa cada vez olhar para o mais minucioso. Cada vez a gente depende mais de ter um gestor, um maestro para fazer aquilo rodar o mais redondo e linear possível, porque tudo está muito mais justo, tudo está muito mais apertado. A sinfonia vai ficando mais sofisticada. Isso o mercado cobra. Sim. Então, o setor têxtil, ele vou quase até falar, nos cobrou começar a ter essa preparação de gestores. Sim. E como tu falou, perfeito. Esse primeiro é um alicerce. É a pessoa aprender a fazer o arroz e feijão. É o básico. É o básico. É aprender ferramentas básicas para ela começar, ela despertar aquela chama, ou literalmente apagar ela de vez, mas despertar aquela chama de gestão. Não, isso mesmo que eu vou seguir. Eu vou falar por experiência pessoal e por empresa. Não existe outra situação de você dominar algo a não ser com conhecimento. Se você tiver conhecimento, você domina. Se você não tiver conhecimento, ele vai dominar você. Então, se você que está nos ouvindo agora, chegou até aqui, né, no finalzinho desse bate-papo, está ouvindo isso, escute um bom conselho. Independente que seja com esse curso ou não, que seja com outro, mas vá atrás do conhecimento. Muitas pessoas, eu vou dizer que de cada 10, pelo menos umas 3 falam, eu vejo os cortes de vocês, eu gosto, mas vê os cortes e está tudo certo, já nos deixa muito felizes porque pelo menos viu o corte. Mas tem muito mais material por trás do corte. Então aproveitem esse material, fiquem aqui 45 minutos, 1 hora, ganhando conhecimento, troca de ideia gratuita. Sim. Isso é importante. E vá atrás da sua performance, da sua melhora. Aqui tem uma oportunidade conosco, com a CST, vai ter esse treinamento. Entre em CST Online BR, qualquer rede da CST vai ter como encontrar o material, link de inscrição, o que vai ser o curso, tudo especializando e falando como vai ser. E é isso. Pessoal, pode falar, Léo. Não, eu só ia fazer um convite para a galera. E além de tudo, como a gente preza muito por chega de desculpas... Não é que preza, é uma lei, né? É uma lei, chega de desculpas. A gente também está inserindo uma nova plataforma que é o Spotify. Então, se você não tem tempo de assistir vídeos, mas tu pode colocar o fone de ouvido na empresa... Às vezes vai na empresa, meia hora. Tá no carro, trânsito, a gente tá numa região, o Brasil se tornou um setor onde o trânsito é muito complexo, então não tem desculpa. Para você absorver conhecimento, como o Andrei comentou, e buscar conhecimento, hoje não precisa ir muito longe. Tá aqui a CST mostrando isso para ti. Pode escolher qualquer plataforma e até mesmo a gente está se inserindo agora no Spotify. É uma coisa que a gente está vendo, né, Léo? A CST, a Central de Soluções Têxteis, ela sempre foi voltada para empresas, né? Sempre. A gente consultora, não fala mais consultoria, né? Consultoria é uma coisa que fica anos na empresa, a gente tem começo, meio e fim. Já se desgastou. Projetos curtos, de baixo valor, vamos dizer, de investimento, mas com grandes retornos, né? Podemos fazer 3 projetos, 3 coisas diferentes, mas sempre para empresas. Então, nesses últimos 2 anos, a gente vem falando sobre isso. E a gente quer também ajudar as pessoas. Por que não, né? Porque por trás de empresas são pessoas e tem pessoas que estão buscando situações.
No final, eu tenho filhos adultos, às vezes meus filhos precisam de curso, treinamento, ou precisam de um emprego, né? Eu vou procurar o primeiro emprego na área, mas eu não tenho especialidade, não tenho onde procurar, então a gente vai começar a olhar por isso. Então essa é uma oportunidade para pessoas, né? E a gente vai avaliar isso para abrir mais. Na verdade, Andrei, reforçando isso que você acabou de trazer agora, no final das contas, tudo, quando a gente trata das coisas, tudo é pessoas. Sim. Tudo a gente trata de pessoas. Sim. O que acontece é que a nossa percepção vai expandindo e a gente vai vendo o alcance. Por exemplo, percebam bem o alcance do trabalho que a CST tem no resultado que várias empresas obtiveram nessa cadeia do têxtil. Quanto isso não beneficiou pessoas, não desenvolveu empresas, sabe? Então, assim, no final das contas, tudo são pessoas. Vou salientar antes de te entregar para você encerrar, como o André e o Léo colocaram, a gente, nesse momento, a gente está preocupado em dar esse pontapé com a CST. É uma formação com uma quantidade com uma disponibilidade bastante reduzida para 30 pessoas. Então, assim, aproveite, adquira logo a sua participação de uma formação que ela, pelo que ela vai trazer, pelo que ela vai entregar, o valor é muito baixo. Não vamos dizer assim, né? É um valor muito baixo. É o custo-benefício que fala, é mais chique, É né? muito, sabe, é um valor irrisório perto dos benefícios que a pessoa que estiver comprometida consigo mesmo em ir lá e participar e se desenvolver, com que ela vai conseguir produzir para a vida dela em várias áreas da sua vida, na área pessoal, profissional e financeira também, porque lá no final das contas vai refletir no financeiro. Porque o conhecimento a gente não mensura, né? Ele é mensurável, mas a gente pode mensurar a certificação, o material, os cofres que vão ser dados, ferramentas que nós vamos entregar para as pessoas usarem, né? Como ferramentas de uso do dia a dia, né? Como usar ela, a gente vai treinar e fazer, então é bem interessante. Para finalizar, então, quero agradecer a tua presença hoje aqui, né? Tua primeira participação aqui, e deixar a tua palavra, se tu quiser, de agradecimento ou algo assim, a gente vai estar encerrando por aqui. Sim, eu agradeço muito a oportunidade, a atenção de vocês, a oportunidade da CST, e peço que vocês acessem aí as redes sociais da CST. Isso, quem quiser localizar o Clau, pode procurar a gente, que a gente está aqui com a gente. E me procurem por meio da CST, que eles fazem um link de contato, e quero aproveitar para parabenizar vocês, a CST, por essa iniciativa que realmente é transformadora. Legal. Léo? Bom, aqui a gente já está algumas vezes, né? Não é novo, né? Nosso bate-papo aqui já é a segunda casa. Aqui. Já. Agradecer vocês que estão aqui acompanhando todo esse material. E eu digo que vocês são um público grande porque a gente vê isso na prática, escutando do pessoal. Às vezes até perguntando quando é que vai ter mais um lá para assistir. Isso é importante. Também agradecer a todos vocês porque não só esse que é o primeiro curso que a gente vai estar inaugurando ali, porque já foi um chamado de vocês. Todos os podcasts a gente perguntando, mandem no privado o que vocês querem, quais são os assuntos. E baseado nisso, a gente já tem mais alguns, 2 ou 3 cursos que estão engatilhados. Então, continue. Porque quanto mais vocês nos municiarem de necessidades que vocês têm, mais assertivos a gente vai conseguir transmitir esse conhecimento para vocês. E agradecer de novo vocês. @CSTOnlineBR, pode procurar em todas as plataformas, site ou redes sociais, que você vai encontrar a gente lá. E qualquer dúvida, manda no privado. Ou se não, publica no comentário dos vídeos, fique à vontade, onde você se sentir mais confortável. Mas não tem pergunta besta, tem pergunta não feita. Então, nos procurem. Se você tem dúvida, quer melhorar, quer crescer, e não sabe como, não sabe quais os próximos passos, nos procurem que a gente vai te ajudar. É isso tá aí. Bom? Aproveita, valeu, Léo, obrigado. Aproveita esse canal. O Léo falou, não tem pergunta boba, tem pergunta, pergunta. É uma pergunta, né? Pode procurar a gente em qualquer canal, qualquer acesso, a gente está sempre junto com vocês. Valeu?
Obrigado mais uma vez aí pela participação de todos. Quem chegou até aqui, aquele nosso obrigado com carinho. A gente sabe que é bastante informação, mas nem todo mundo tem tempo de ver. Então, procurem fracionar, que seja visto em 2 vezes. Tem o Spotify agora também. Chega de desculpa, parem de dar desculpa. Evoluam, cresçam, só depende de você. A gente está aqui, a ferramenta está aqui. O conhecimento está aqui, mas depende de vocês ouvir, tá bom? Galera, valeu, obrigado e até a próxima. Até uma próxima. Até mais.